sobre como fazer uma interpretação com uma devolutiva do perfil comportamental DISC. Eu separei aqui alguns pontos. Então, o primeiro ponto que eu separei aqui para vocês devem estar vendo na tela de vocês a capa de uma devolutiva DISC, que eu compartilhei a tela com vocês. E eu separei aqui alguns pontos que são fundamentais para a gente olhar dentro de um cenário, dentro de um quadro de devolutiva. Qual que é o primeiro ponto, né? Quando eu estou dando treinamento, quando a gente está falando de devolutiva, de interpretação da pesquisa comportamental, nós que somos analistas, nós que somos profissionais da área, nós sabemos do que se trata, nós conhecemos a ferramenta, nós conhecemos a metodologia, mas o nosso cliente nem sempre sabe efetivamente como isso funciona. Então, é importante explicar para o cliente, no momento de devolutiva, quando vocês forem trabalhar, é importante explicar para o cliente o que é um assessment. Né? Eu vejo muitas pessoas falando durante o treinamento um teste, né? Usa muito essa palavra, um teste. O assessment não é teste, é uma pesquisa. Porque teste, ele tem certo e errado. E na pesquisa comportamental, que é o assessment, não tem certo e errado, tá? Então, a pessoa vai colocar aquilo que é importante para ela, a forma que ela se vê, a forma que ela trabalha aquele conteúdo e que ela interpreta aquela informação. Então, a primeira coisa que eu acho legal dividir aqui com vocês é isso. A diferença quando vocês forem abordar um cliente para uma devolutiva, tanto individual quanto em grupo, explicar essa questão do assessment, do teste e explicar a metodologia, certo? Então, a gente tem que ter bastante foco nisso para o cliente entender que ele pode responder aquilo que é o ideal, aquilo que é o essencial dentro da possibilidade dele, sem medo de identificar o que é o mais adequado, o que é o mais correto naquela ocasião, não há necessidade de fazer isso. Então, a pessoa pode ficar tranquila e colocar a preferência dela, a percepção. Então, antes da gente começar também propriamente a processar o instrumento, quando eu falo instrumento, estou falando da pesquisa comportamental, o que é interessante você entender qual é o objetivo do seu cliente. Por que aquele cliente está buscando uma devolutiva comportamental? Muitos analistas, quando eles vão abordar, eu já vi várias pessoas falarem, eu consigo processar uma devolutiva em 40 minutos, em 1 hora. Particularmente, 40 minutos, 1 hora, eu, Dariane, acho muito pouco tempo para uma devolutiva comportamental. Para você abordar as 30 páginas ali, processar isso com seu cliente, normalmente eu levo em média 2 horas. Eu já cheguei a fazer devolutiva de 2 horas e meia, 3 horas, dependendo do nível de detalhe que esse cliente ele quer chegar, ele quer trabalhar. Então, o que vocês precisam ter em mente como analistas para fazer essa abordagem? O primeiro ponto, gente, é buscar entender o que este cliente deseja com análise. O que ele quer? Ele quer autoconhecimento, ele está buscando essa interpretação do assessment dele porque ele quer fazer uma transição de carreira, porque ele quer se reorganizar em relação à liderança dele, porque ele quer se desenvolver dentro de um projeto, ele está fazendo isso para desenvolvimento pessoal. Qual que é o objetivo dessa pessoa? Por que ela está fazendo isso? Então, esse é o primeiro ponto. Passo 1 de uma devolutiva é entender o objetivo do cliente, tá? Antes de sair aí falando especificamente da metodologia, falando do instrumento. Fizemos isso, né? Passamos aqui a devolutiva, eu vou entender a realidade do cliente. Então, hoje, né, o passo a passo, eu estou compartilhando a minha experiência pessoal com vocês, de como eu conduzo essa devolutiva.
Então, eu busco saber também, entender a realidade pessoal e profissional daquele cliente, porque a realidade pessoal interfere na realidade profissional e vice-versa. Então, eu busco saber como está em casa, como está os relacionamentos sociais, como é que está a rede de network. Então, eu faço uma série de perguntas para ele no início dessa conversa, nessa devolutiva, para eu entender qual é a situação atual, o cenário atual do meu cliente. A ferramenta por si só, eu falo isso em todos os treinamentos que eu dou de DISC, que ela não substitui o analista. O serviço de vocês como analista, ele é fundamental para conseguir ter a interpretação adequada da ferramenta. Por isso é importante vocês explorarem a conexão com o indivíduo ou com o grupo. Entender qual é a realidade. Tem pessoas que vão trabalhar isso dentro de times, dentro de empresa. Então, entender dentro da empresa, dentro daquele time, dentro daquela área, como que está funcionando, né? Quais são os desafios que esse time tem? Por que para esse time é importante conhecer um pouco mais de comportamento humano? O que vai ter de diferencial se esse pessoal começar a trabalhar de uma forma mais consciente, com uma ampliação ali do comportamento de cada um deles? Então, é importante a gente ter isso em mente, trabalhar essa questão, para que a gente, de fato, possa entrar numa devolutiva consciente, tanto do aspecto pessoal, quanto do aspecto profissional do nosso cliente, tá bem? E aí, para devolutivas em grupo, eu não sei quem de vocês aí já está trabalhando com assessments. Nós sabemos que tem vários alunos nossos que já estão aplicando em empresas, que estão oferecendo esse serviço no formato de consultoria, no formato de remodelagem de times. Então, quem já está trabalhando com isso, quando for trabalhar com devolutiva em grupo, o que é legal trabalhar, o que é legal ter em mente antes da realização, alinhar com o líder daquele grupo, quais são as expectativas, quais são as percepções daquele líder. Toda vez que a gente vai trabalhar numa empresa, em específico, a gente vai entender, primeiro a gente tem que conversar com as pessoas que estão nos levando para não chegar lá de bate-pronto, sem uma sensibilização, sem uma entrada mais adequada, sem conhecer o cenário, já falando só do perfil comportamental e da metodologia, senão isso não vai funcionar. É importante, quando vocês forem trabalhar em empresa e com um grupo, vocês fazerem essa reunião anteriormente, né, com quem está contratando vocês, com o líder responsável da área, com o líder responsável da empresa, e colher com ele quais são os aspectos que precisam ser considerados para essa devolutiva. O assessment, ele é um diagnóstico das suas habilidades, ele não é um oráculo, que é diferente, né? O oráculo, você fala para ele, ele te dá uma resposta. Um assessment, você aplica o assessment e você mensura como estão as suas habilidades atuais em relação ao serviço que você está fazendo, em relação ao que você precisa fazer. E aí, juntamente com o seu líder, você pode desenhar um PDI. Ou você desenhar, para quem não é aqui da área de desenvolvimento, PDI é Plano de Desenvolvimento Individual, ou um plano de desenvolvimento do próprio time. Vocês podem montar isso mais ambientado para o coletivo. Mas o que eu quero dizer com isso? Algumas pessoas têm a expectativa que a ferramenta, que o assessment diga para ela como ela deve estar. Gente, pelo amor de Deus, isso não existe, tá? Se algum assessment falar para vocês exatamente como vocês deveriam estar, desconfiem. Por que vocês têm que desconfiar disso? Porque tem todo o ambiente, um cenário desenvolvido, onde vocês precisam elencar
as competências necessárias para aquele exato serviço que está sendo mensurado. Nenhum assessment, se você não parametrizar uma base de dados para isso, ela vai te dar essa informação. Por exemplo, num cargo, vou dar um exemplo aqui, gerente administrativo financeiro, que competências a pessoa tem que ter? Tem que ter planejamento, tem que ter controle, tem que ter organização, ela tem que ter atenção aos detalhes, tem uma série de pré-requisitos. Aí um gerente administrativo financeiro faz o assessment, diz que eu não fiz mapeamento do cargo dele. Eu sei de cabeça que ele tem que ter essas habilidades. Eu vou ver o DISC dele e eu quero que o próprio DISC dele fale para mim quanto ele tem que ter. Como isso vai acontecer? Então, quando a gente está trabalhando com tecnologia, a gente tem que entender que tem base de dados por trás disso. Então, se eu mapear um cargo e colocar quais são os pré-requisitos, as competências daquele cargo, quando eu tiver uma análise comportamental diz que eu cruzar as duas coisas, eu vou ter ali um retrato de quais são os pontos que precisam ser desenvolvidos. Mas eu tenho que sempre comparar a alguma coisa. Senão ele te dá o resultado de como você está. Posto isso, que é super importante, que eu separei aqui, que são dúvidas frequentes que acontecem em devolutivas e é por isso que eu estou dividindo com vocês. Então, voltando à questão de sensibilizar o líder, toda vez que for trabalhar um grupo, ou mesmo quando for trabalhar individual, por onde eu começo? Pelo líder. Eu nunca começo o trabalho pela base, por um simples motivo. Quando eu for começar isso pela base e eu chegar numa devolutiva que eu tenho que abordar uma pessoa numa esfera organizacional já maior e eu promovi toda a mudança comportamental, toda a ampliação de conhecimento, de base de informação, para a base, deixei o líder de fora, eu corro um sério risco de ter um líder reativo em relação à minha ação. Então, por onde eu começo a sensibilização, por onde eu começo a aplicar essa devolutiva, se eu for fazer individual, por exemplo, dentro de uma empresa? Pela liderança, não pela base. Então, eu vou apresentar para a liderança o perfil do time e o perfil deles. Né? Como é que eles podem ter uma comunicação mais eficaz, como é que eles podem trabalhar isso de uma maneira produtiva e positiva dentro do ambiente. Então, é importante quem trabalha aí com essas devolutivas anotar essa questão, tá? Quem tem interesse de usar o DISC para trabalho em grupo, para trabalho em equipe, sempre comece pela diretoria, quando você estiver aplicando ali. Eu falei um pouquinho para vocês dessa questão do mapeamento da vaga, né, das competências da vaga, e recentemente também me mandaram aqui no nosso grupo como é que trabalha isso. É quem tem a plataforma. Então, todos vocês que são alunos formados como analistas comportamentais DISC, vocês são habilitados para aplicar o DISC. Então, vocês podem aplicar o DISC de duas formas. Ou vocês têm o serviço da nossa plataforma, Result System, que aí vocês administram os usuários, vocês aplicam, vocês fazem todo o procedimento, a plataforma de vocês, a tecnologia de vocês. Vocês vão pagar lá uma mensalidade bem baixinha por mês e vão fazer essas aplicações e vão gerir o banco de dados de vocês. Ou vocês vão mandar um e-mail para a gente falar, olha, nós precisamos aplicar essa devolutiva comportamental em 20 pessoas. Nós precisamos aplicar essa devolutiva comportamental em uma pessoa. Vocês vão mandar para a gente o nome da pessoa, o e-mail, e nós vamos disparar da nossa plataforma, da nossa base. O cliente de vocês vai responder e vocês vão ter acesso ao DISC completo deles para fazerem a devolutiva. Tá? Para de fato conseguirem praticar essa devolutiva. Então, quem quiser fazer mapeamento de perfil comportamental,
Por onde a gente faz esse mapeamento? A gente faz esse mapeamento pela plataforma Result System. Então, quem tem a Result System consegue entrar aí e já trabalhar dentro de várias funções. Quando eu vou fazer uma devolutiva comportamental, o que eu preciso ter em mente? Como eu preciso trabalhar isso aqui? Eu vou trabalhar baseado em perguntas. Toda a minha devolutiva eu vou discorrer no formato de pergunta, porque se eu começar a fazer afirmações para as pessoas em relação ao que ela deve fazer, como eu interpretei aquilo que consta na pesquisa dela, o que eu acho do comportamento dela, eu vou contaminar aquele momento que é para a pessoa expandir o conhecimento. Aquele momento que é a oportunidade rica, pessoal do grupo, da pessoa ampliar o nível de autoconhecimento, porque eu vou inserir a minha opinião sobre aquilo. E devolutiva ou interpretação comportamental não é momento de opinião. Se você quiser dar a sua opinião, eu sugiro que faça isso no momento de feedback. Você quer dar opinião, é irresistível, tá com muita vontade, não aguenta mais, fala, meu Deus, se eu não der essa opinião, eu vou ter um troço. Marca uma reunião de feedback e aí você dá a sua opinião sobre aquilo, mas na devolutiva não. A devolutiva é um momento de aprendizado que você está proporcionando ali para outra pessoa, que você está deixando essa pessoa entender como veio o processamento das respostas dela, para que ela, de fato, possa se conhecer melhor, possa se posicionar melhor em cima daquilo. Lembrando que vocês que são alunos, na apostila de vocês, tem sugestões de perguntas para vocês usarem lá nas devolutivas. Então, quem ainda não explorou, peguem este material e vejam o material de vocês. Além dessa questão de trabalhar com as perguntas, o que é importante? Eu explorar a visão do meu cliente, né? Como que eu faço isso? Quando eu exploro a visão do meu cliente, a forma como ele vê aquilo ali, quando ele entende a metodologia, quando ele entende o perfil comportamental, onde eu começo a explorar a visão do meu cliente? Eu, Dariane, já começo a explorar a visão do meu cliente aqui, ó, nessas figurinhas aqui, que tem na capa do relatório, que é quando eu pergunto para ele, olha só, nós temos dentro da devolutiva comportamental DISC 4 perfis comportamentais, esse. O que você consegue observar aqui no perfil dominante? Porque a pessoa não aprende com você despejando uma série de conteúdos em cima dela. A pessoa aprende quando você dá a oportunidade dela assimilar e ela praticar, ela trocar com você durante aquele período. Por isso a importância das perguntas. Senão você faz a devolutiva em meia hora se você não trocar nada com ninguém. Então eu já começo a trabalhar aqui perguntando para ele, que ele consegue observar, né, dos perfis comportamentais, dos desenhos. Chega aqui na parte onde tem um pequeno resumo dos perfis, eu trabalho isso aqui com eles, apresento isso aqui para eles direitinho, como funciona. Além disso, gente, um ponto muito bacana para você começar a explorar o perfil da pessoa é você começar a explorar aqui, ó, no gráfico de composição do perfil. Então, quem já fez devolutiva comportamental comigo, quem está lembrado do treinamento, sabe que eu peço para a pessoa grifar aquilo que ela não concorda sobre si mesma. E por que a gente faz isso? Normalmente, aquilo que a pessoa não concorda sobre ela mesma, existem duas opções. A primeira opção é que ela não tem autoconhecimento, ela não consegue ver aquele comportamento. Aquilo está no ponto cego dela. E aí a gente vai conduzindo a devolutiva, vai trabalhando esse conteúdo até o ponto que a pessoa fala, nossa, tem determinada área da minha vida, eu faço isso. Então eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que ter atenção para isso. Ou
Qual é a segunda opção? A pessoa fala, não, eu realmente não faço isso. Então, ela não pratica, ela desconhece. Aí, gente, OLX, desapega. Não vai ficar insistindo com o cliente de vocês que ele faz aquilo ali. Porque o assessment, a pesquisa, é para avaliação da pessoa, é para ampliar o conhecimento dela, não é para impor a sua visão sobre ela. Tá? A avaliação comportamental, ela não é um laudo, ela não é um carimbo, ela é uma tendência comportamental que o indivíduo apresenta, tá? Então, é importante relatar isso aí para vocês também. Por onde a gente navega, né? Onde eu navego principalmente para fazer uma devolutiva comportamental? Por onde a gente navega? Pelo gráfico central de autopercepção de exigência do meio, que é esta parte aqui do relatório. Então, toda a parte de navegação do meu relatório, toda a parte de contextualização das habilidades do meu cliente, toda a parte de exigência do meio, de feedback, ela vai fluir a partir daqui. Lembrando vocês que toda vez que eu tenho aqui uma exigência do meio maior do que o meu perfil, o que ele está falando? Que eu preciso aumentar as minhas habilidades positivas em relação a isso aqui, aumentar as minhas características positivas. E toda vez que eu tenho que diminuir as minhas características negativas daquele perfil. Ah, mas Dari, onde eu encontro essa informação? Na apostila você encontra essa informação. Já logo nos primeiros pontos ali da apostila, vocês conseguem encontrar quais são as características marcantes de cada perfil, quais são as características que precisam ser revistas, equilibradas dentro do próprio perfil. Então, é importante vocês terem isso em mente e irem colocando em prática. Ah, mas eu ainda não pratiquei com ninguém. Pega alguém do nosso próprio grupo de estudos, pega alguém do seu círculo de confiança. Todas essas pessoas que estão no nosso grupo de estudos, gente, tem DISC. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem convidar essas pessoas para fazer uma devolutiva impar. Pro bono, você aplica na pessoa, a pessoa aplica em você. É uma forma de vocês trocarem conteúdo e colocar em prática aquilo que vocês precisam fazer para irem sentindo mais segurança e sabendo navegar na ferramenta. Então, onde é o ponto central que eu faço todo o processamento? O gráfico central é esse aqui. Autopercepção de exigência do meio. E aí nós temos dois casos, pessoal. Quais são os dois casos? Quem está só com a sua própria resposta, a sua própria avaliação e as pessoas que têm o feedback. Então, as pessoas que têm o feedback, vai aparecer também logo abaixo ali, se vocês se lembrarem, ó, feedback real da exigência do meio. Então, é mais um ponto que eu tenho que trabalhar com o meu cliente. Ah, Dari, mas eu estou trabalhando em grupo. Conduza em grupo. Elabore ali um roteirinho para vocês fazerem. Eu já fiz várias devolutivas em grupos de 20 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas com a ferramenta de uma vez só. Você não precisa fazer isso aqui individualmente. Você tem que ter um bom roteiro de devolutiva. Óbvio que eu não preciso dizer para vocês que são profissionais qualificadíssimos, que numa devolutiva em grupo eu tenho que ser extremamente habilidosa para não expor o colega, principalmente quando a gente vai falar dos perfis e das características negativas que a gente já aprendeu que cada perfil tem, ok? Então, a gente navega por onde? Aqui, a gente vai entrando dentro dessa posição aqui e trabalhando tanto o feedback real de exigência do meio, quanto a própria percepção do cliente. E aí, como dica, eu quero trazer aqui para vocês uma atenção especial para vocês abordarem de uma forma especial os mapas de alto desempenho. Não sei se vocês estão lembrados o que é.
O mapa de alto desempenho, ele tem aqui 4, 5 possibilidades dentro da própria ferramenta. Só aqui, gente, normalmente vai de 30 a 40 minutos. Na avaliação disso com o cliente. É como uma dança, você tira o seu cliente para dançar e aí você vai trabalhar cada passo disso aqui com ele. Não adianta você sair apressado, pisando no pé do cliente, porque você quer acabar logo. Você está ali num processo de condução de alto desempenho e alto desenvolvimento. Então, para isso, você tem que estar focado e explorar esse mapa. Então, tem os principais pontos fortes. Quando chega aqui, ó, na devolutiva, é legal vocês olharem principalmente os mapas cruzados. Isso aqui dá muita informação de trabalho para vocês, né? Por que, por exemplo, essa pessoa aqui acha que de todas as habilidades que ela tem, só uma está acima do que ela precisaria. Todas as outras ela teria que desenvolver também. Então, é a oportunidade de vocês olharem. É uma pessoa que é mais exigente, mais autocrítica, como ela acolhe os resultados dela, ela comemora aquilo que ela conquista. Então, lembrem-se que como analistas comportamentais, diz que vocês têm dentro dessa ferramenta um espaço imenso para ir conduzindo o cliente de vocês para essa questão da autopercepção, do autoconhecimento, da transformação, tá? Então, aqui é uma parte muito rica do relatório, que eu acho que vocês, como analistas, podem abordar muito. E aí, abordar mapa a mapa, individualmente, sem pressa de ir lá para o final da avaliação. E como eu abordo esse mapa? Com perguntas poderosas. Vocês vão perguntar para o cliente, olha, olhando essa sobreposição aqui de mapa, que é como as pessoas acham que eu estou e como as pessoas acham que eu deveria estar. O que você consegue concluir sobre isso? A pessoa vai colocar isso aqui para você. O que ela consegue concluir? E aí você vai começar a ver qual é o posicionamento dessa pessoa em relação ao próprio comportamento. E isso vai dando espaço para vocês trabalharem a autopercepção com o cliente de vocês. Essa parte aqui, ela é bastante interessante, que é o alinhamento perceptivo. Todas as novas pesquisas estão saindo com este gráfico de alinhamento perceptivo. O que é isso? Vou explicar para vocês ainda quem ainda não usou. O alinhamento perceptivo, eu processei toda a primeira parte da avaliação com o meu cliente, ele verificou o assessment, ele já fez download ali, né, de algumas coisinhas na cabeça dele, ou o antigo caiu a ficha, agora download, né, fez download. Quando eu chegar ao final da devolutiva, eu tenho a oportunidade, como analista comportamental, de convidar o meu cliente para criar um mapa de alto desempenho baseado no que ele sintetizou, no que ele concluiu da avaliação dele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse alinhamento perceptivo e eu vou perguntar para ele, por exemplo, fulano, né, de 0 a 100, quanto você acredita que você deveria ter hoje na posição que você exerce para os resultados que você está buscando de empatia? Dária, eu acho importante no que eu faço hoje ter pelo menos 80 de empatia. Vai vir o primeiro ponto aqui. Então, vocês vão passando ponto a ponto com o cliente de vocês baseado na interpretação dele. Façam atenção, é baseado na interpretação do cliente, não na nossa. Eu não posso colocar quanto eu gostaria que ele tivesse. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocando aqui e vocês vão desenhar um novo mapa de competências junto com esse cliente, para que ele possa se desenvolver, para que ele possa levar aí as habilidades dele para um próximo nível. E quando eu estou fazendo isso, dentro da minha avaliação, eu tenho toda a questão de indicadores.
O que eu quero dizer com os indicadores? Todos os indicadores que vocês já aprenderam durante a formação. Então, aproveitamento de pontos fortes, índice de exigências do meio, índice de posicionamento seletivo. Mas o indicador é importante que ele tenha coerência entre um e outro. Então, revisem na apostila de vocês, por exemplo, uma pessoa que está com aproveitamento dos pontos fortes muito alto, o que esse aproveitamento está me falando? Que ela está usando todos os talentos que ela tem e muito provavelmente o meio ainda está pedindo mais talentos para essa pessoa. Se eu tenho uma pessoa assim e ela não está recebendo o subsídio necessário da liderança dela, dos pares ali para se desenvolver, é muito provável que a gente tenha um quadro delicado dentro da empresa. Por isso a importância da contextualização. Então a pessoa está dando tudo que ela tem para dar, a empresa está pedindo ainda mais e ela não tem subsídio de desenvolvimento. Vocês, como analistas comportamentais, precisam contextualizar o ambiente da pessoa antes da devolutiva, justamente para a hora que chegar nos indicadores, vocês já terem material de trabalho suficiente para interpretar o que está acontecendo ali. Entendido? Isso é muito importante. E aí, fiz todo esse trabalho aqui dentro da devolutiva, qual que é o meu próximo passo? Eu vou navegar na questão da liderança. Então, eu explico para esse cliente, né, que estilos de liderança que existe dentro. Vocês identificarem para o cliente quais são os estilos de liderança que existem. Só que antes de começar a falar de liderança para o cliente, o que é legal vocês fazerem? O que eu sugiro? Vocês primeiro entender o que é liderança para esse cliente. Né? Perguntar para ele. Lembra que eu falei para vocês que uma boa devolutiva ela é formada por perguntas, não por respostas. Uma boa devolutiva é feita por perguntas. Uma boa interpretação é por perguntas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou perguntar para ele, falar, olha, o que você entende por liderança? Aí a Suelen vai me explicar o que ela entende por liderança, por que ela acha que liderança é importante dentro do ambiente dela. Eu vou perguntar para ela, como é que você vê a sua liderança? Ela vai falar como é que ela vê a liderança dela. Eu coleto o material, eu faço as perguntas antes de dar a resposta. Porque se eu quiser perguntar para a pessoa depois que eu dei a resposta, tanto em relação à liderança, quanto em relação ao próprio perfil comportamental, eu vou estar influenciando essa pessoa. Porque a hora que ela for me responder, ela vai querer se encaminhar para algum daqueles estilos que ela viu que existe ali. E às vezes a pessoa ela está flutuando entre um estilo e outro, ela não está bem preparada para fazer essa liderança, então a gente tem que trabalhar essa contextualização com o cliente, tá? Então vocês vão navegar aqui nessa página 17 do relatório, vão explicar para o cliente de vocês, vão entender o que é liderança para esse cliente direitinho e o que é importante. Sempre trabalhar a liderança de uma forma positiva, né? O que ele tem que melhorar, vai ter aqui para vocês ponto a ponto, uma coisa muito interessante que vocês podem trabalhar agora dentro do DISC, todos os relatórios novos também estão saindo com isso aqui. Qual é o estilo de liderança atual do seu cliente e qual é o percentual desejado daquela liderança. Então, se ele tem que aumentar as características positivas como líder, ou se ele tem que diminuir as características de liderança em relação às características negativas. Fez uma pergunta para mim aqui no chat, mas e quando a pessoa não consegue responder as perguntas? Ou quando ele responder e não estiver coerente? Normalmente, Claudina, as pessoas conseguem responder as perguntas. Eu já fiz em torno
de 300 devolutivas comportamentais, 300, 400 devolutivas comportamentais, está mais ou menos batendo esse número aí. Até hoje, nunca aconteceu da pessoa não saber responder a pergunta. Aconteceu de eu ter que contextualizar melhor a pessoa. Lembra que eu falei para você lá no início da devolutiva, eu preciso perguntar para a pessoa como está o cenário dela, por que ela buscou aquela devolutiva, o que ela está esperando com esse trabalho. Então, quando acontece da pessoa ficar meio que bambear, ficar meio perdida, eu contextualizo ela dentro da realidade dela. Então, eu pego a minha pergunta e reformulo dentro da realidade dela. E quando ela responder e não estiver coerente, a minha pergunta é: coerente para quem? Coerente para você, como avaliadora, como recrutadora, como líder ou como analista? Né? Se eu estou avaliando a coerência de uma pessoa, eu vou estar avaliando essa coerência em relação ao quê? Né, em relação a que ponto? Se não tiver coerente, é um processo seletivo, é um processo de desenvolvimento, isso já é um dado para você ficar atenta e ir trabalhando mais questões relacionadas ao ponto de incoerência que você identificou, para ver se você consegue fazer a checagem e fechar aquilo ali, e fechar aquele assunto. Porque devolutivo é maravilhoso para você pegar coisas que a pessoa fala que fez e ela nunca fez. Aquilo ali, você vai conversando com ela e vai conduzindo, e você consegue perceber quando a pessoa está sendo incoerente ou incongruente com o próprio comportamento dela. Na conversa você nota isso, tá? Espero ter conseguido responder aí a sua dúvida. Então, aqui na questão do estilo de liderança, vocês vão conseguir navegar com o cliente de vocês, tanto no percentual atual quanto no percentual desejado. Vocês vão conseguir trabalhar aqui. E é bem didático, tem todos os pontos que vocês podem trabalhar e que vocês podem explorar em relação à liderança. Só essa parte do DISC da liderança, gente, dá para fazer planos de desenvolvimento de 6 a 12 meses para desenvolver um líder aqui. Porque competência a gente não desenvolve assim, né? Então, é um processo gradativo. A partir dessa avaliação, em conjunto com o cliente de vocês, vocês têm material para trabalhar pelo menos um ano. Uma pergunta que sempre me fazem: Dari, é adequado aplicar o DISC de quanto em quanto tempo? Eu não recomendo aplicar o DISC antes de completar um ano que você aplicou. Uma vez por ano é o ideal, que é o tempo para você assimilar as mudanças, é o tempo para você conseguir concatenar todos os dados ali, se reorganizar, para ver e medir o seu desempenho novamente. Nós estamos encaminhando aqui para da metade para o final já, né, da nossa devolutiva. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui a parte do mapa de compatibilidade. Esse mapa de compatibilidade, quem já usa a plataforma, o Result System, é muito legal vocês trabalharem ele alinhado, né, junto com as âncoras de carreira, porque vocês podem usar as âncoras de carreira para uma orientação vocacional, para você poder trabalhar aí dentro de uma recolocação de um profissional no mercado. É super importante usar as âncoras de carreira e explorar também no DISC esse mapa de compatibilidade profissional. Tá? Isso aqui é fundamental. Então, o que vocês vão conseguir observar aqui? Isso é recente no relatório, tem uns 3 meses no máximo que o relatório começou a processar esse mapa de compatibilidade profissional. O âncoras de carreira, ele tem desde o início do desenvolvimento da nossa plataforma, e ele fica disponível para quem quiser aplicar também, quem desejar aplicar, quem quiser identificar suas âncoras de carreira, falem comigo, falem com o Davi, que a gente providencia isso para vocês. Aqui no mapa de compatibilidade profissional, vocês vão ver quais são as carreiras mais indicadas para o perfil influente, as carreiras mais indicadas para o perfil estável, dominante e analítico. Quais são as que vão ficar ali acesas, em evidência,
aquelas que forem mais adequadas ao perfil comportamental do cliente. Este cliente em específico tem um perfil estável analítico. Então, quais são as carreiras mais indicadas para ele? As carreiras que estão aqui, ó, no estável e no analítico. Se vocês olharem bem de perto no relatório de vocês, o que vocês vão notar? Que o primeiro perfil, que é o perfil mais latente, o perfil mais alto, que tem maior percentual, a bordinha aqui, ó, ela aparece como se fosse em 3D. Então, só de olhar aqui, você já vê que esse perfil é estável, analítico. Então, ele tem uma preferência maior pela estabilidade. Aqui vocês conseguem ver, ó, é um detalhe que mostra pra gente quando a gente está fazendo essa devolutiva. E o analítico é o segundo. Então, tem alguns macetezinhos aqui para vocês identificarem. A pessoa, ela pode ter um perfil mais estável para influente, então mais estável e influente vem para cá, estável puro, estável analítico, e vocês vão explorando. E na borda aqui, ó, do mapa de compatibilidade, o que tem que é muito interessante, é legal vocês explorarem com os clientes de vocês? Os motivadores. Quem ainda não leu os motivadores, leiam os seus motivadores. Isso é muito legal, isso é muito interessante, é super importante. O que vocês vão conseguir ver? Que cada perfil tem os seus motivadores particulares, aqueles motivadores que são importantes para aquele determinado comportamento. E aí você pode explorar com o seu cliente tudo aquilo que motiva ele. Por exemplo, este cliente aqui, que eu estou mostrando o assessment deles para vocês, é ritmo moderado, cooperação, rotina é importante para ele, segurança, concentração, precisão, especialização e controle. Então, trabalhar esses motivadores, só aqui nos motivadores são mais uns 20 minutos de trabalho, para você conseguir contextualizar isso com o cliente. E o que é importante vocês checarem aqui? Se esse cliente de vocês, se esse time, se esse grupo está na posição que ele está vivenciando hoje, no que ele está ocupando hoje dentro da posição de trabalho dele ou na vida como um todo, na vida pessoal, quem estiver fazendo isso pessoalmente, se ele está tendo a oportunidade de vivenciar os motivadores principais dele. Tá? Se ele de fato está conseguindo ter acesso ao que motiva ele ou não. Então, esse é um ponto bem legal que eu queria que vocês dessem uma olhadinha. Pontos fortes e pontos limitantes é um outro ponto na devolutiva que vocês podem explorar bastante, tá? Vou trazer aqui para vocês, que é esse gráfico aqui. Também tem na devolutiva de vocês. O que é legal aqui? Vocês, ao abordarem, entender claramente, primeiro, quais são os adjetivos positivos e quais são os adjetivos negativos do perfil. Porque senão vai chegar aqui, o que vai acontecer? Vocês vão cair no embromation, que vocês não vão conseguir explicar para o cliente do que se trata. E este ponto aqui, ele diz exatamente o percentual de adjetivos negativos que o cliente diz que tem. Então, se eu não sei quais são os adjetivos negativos de cada perfil, eu vou me enrolar toda na hora de responder, não vou? Então, é importante que eu conheça isso e entenda. Relembrando que menos de 10% aqui nos pontos limitantes já pode ligar o farol, tem alguma coisa muito estranha com essa pessoa. E aqui, ó, a média geral de pontos fortes, menos de 50%, também pode abrir o olhinho que essa pessoa tá com o pezinho lá na baixa estima. A autoconfiança dela tá bem caidinha em relação às habilidades dela. Tá? É legal vocês entenderem isso. Aqui é um momento de explorar a parte da liderança, é um momento de explorar a parte de compatibilidade profissional,
É um momento que você pode explorar as características negativas que a pessoa deseja neutralizar no ambiente que ela vive, as características positivas que ela quer reforçar. Aqui dá para fazer um trabalho muito legal e vocês pegarem esse ponto em congruência com o mapa de exigência do meio, que é o relatório que vocês vão fluindo, e costurar toda a devolutiva do cliente de vocês através desses dois pontos, na ida e volta desses dois pontos, ok? Então, esse ponto é um ponto muito importante que eu queria trazer para vocês. E o penúltimo ponto que eu quero trazer aqui é uma questão relacionada aos índices de discrepância. Né? Quando a gente vai trabalhar aqui, a gente sempre vê um índice de discrepância de autopercepção. E os alunos me perguntam muito sobre isso. Dari, como que eu interpreto isso aqui? Então, eu tenho pessoas que respondem na primeira fase do questionário lá, do assessment, da avaliação, como se ela fosse estável analítica. E no segundo ponto, como se ela fosse dominante influente. E aí a ferramenta mostra isso para você. Como que está essa discrepância? É exatamente nessa parte que você, como analista, começa a explorar nas perguntas com o seu cliente. Por exemplo, este cliente aqui, na primeira fase, na autopercepção, era estável analítico. Na segunda fase, estável analítico influente. Se acontece isso aqui, vocês vão ver que alterou pouco. Se isso aqui altera muito, aqui é estável analítico, aqui é dominante influente, ou essa pessoa sofre de personalidades múltiplas, né? E aí, cada momento, ela se sente de uma forma diferente e ela vai colocando aquilo ali para você, ou ela não faz a menor ideia de como ela se comporta nas situações. E aí você, como analista, tem que ir investigando isso para entender por que deu tanta diferença. Não é natural acontecer isso. Então, isso aqui é um ponto de atenção junto com os indicadores com vocês. Quando der dois perfis totalmente diferentes, investiguem durante a avaliação para ver o que está acontecendo. E aí, por último, o que eu acho que é importantíssimo vocês explorarem para ter uma avaliação positiva, para conseguirem trabalhar e ter um fechamento onde a pessoa seja valorizada, onde a habilidade dela seja vista como uma habilidade especial, onde ela reconheça os talentos dela, onde ela se sinta motivada. Essa última parte aqui. Como as pessoas preferem como você prefere que as pessoas se relacionem com você. Normalmente, essa é a parte que a pessoa fica mais satisfeita em relação à devolutiva comportamental dela, que é onde, na maior parte das vezes, ela consegue se ver de uma forma agradável, de uma forma que vai efetivamente levar as pessoas a se comunicarem com ela da forma que ela busca, que ela privilegia, que ela entende. Então, aqui existe uma ótima oportunidade para vocês, como analistas comportamentais, trabalharem esses temas aqui com a pessoa, entender e, inclusive, entender com ele se dentro do ambiente dele ele comunica essas preferências. Sempre através das perguntas. Então, por exemplo, aqui, ó, no primeiro momento você espera que as pessoas se esforcem para serem cordiais, atenciosas e prestativas iguais a você. O que eu posso perguntar para esse cliente, né? Eu posso falar para ele, fulano, então aqui no seu relatório demonstra que você tem essa preferência. As pessoas no seu ambiente, elas já identificaram isso? Aí ele vai dizer para vocês, acho que identificou sim, eles me tratam assim, ou às vezes a pessoa fala, não, eles me tratam totalmente diferente. E aí é o momento de você perguntar, e como é que você comunica as suas preferências para essa pessoa? Né? O que você pode utilizar aqui para trabalhar, comunicar essas suas preferências melhor? É a hora que você vai ampliando o autoconhecimento do seu cliente, você vai trabalhando com ele de uma forma positiva aquilo que ele traz para você.
porque, mais uma vez, aqui no finalzinho eu vou reforçar para vocês o que eu reforço em todo o treinamento. É fundamental que a pessoa saia da avaliação com vocês, né, dessa interpretação da avaliação comportamental, confiante e positiva, né? É muito importante que ela não saia arrasada daquilo ali, ok? Então, por último, é isso que eu queria deixar com vocês. Uma ótima noite, eu espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo e o que vocês precisarem, eu estou à disposição de vocês. Vocês têm meus contatos aqui, é só vocês me chamarem que a gente se fala e eu explico mais detalhadamente numa próxima oportunidade, quem tiver interesse. Boa noite, até mais, um abração para todos vocês, viu?